Me vem hoje uma pergunta assim muito importante, muito pertinente, bastante pertinente em relação aos dias de hoje, porque politicamente falando, a pergunta é qual é a dificuldade de entender que no sistema democrático vigente, moderno, contemporâneo, né, em outras palavras, o indivíduo que vota é responsável pela escolha de quem está lá e, portanto, é responsável por aquilo que quem está lá na presidência vai fazer. Qual é a dificuldade? Diferente da época de Jesus e do apóstolo Paulo. O Império Romano não tinha eleição naquela época. Cidadão lá, você tinha cidadania romana, mas você não votava. Você era obrigado a se submeter ao regime que estava lá. E é com base nisso que o apóstolo Paulo diz isso aqui, ó. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2. Aqui, ó. Vou virar aqui. Ele diz aqui o seguinte, ó. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Ele apela para a questão da soberania de Deus. Toda autoridade que está aí vem de Deus. Continuando aqui o 1. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Versículo 2 agora. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Aqui ele está falando o seguinte, olha, não é viável uma possível subversão, a tentativa de subversão da ordem imposta pelo Império Romano, pelas leis daquela época. Porque naquela época, você pode até ver como é que Jesus sofreu na cruz. Naquela época era comum crucificarem quem era tido como bandido, né? Hoje em dia isso é diferente. A própria Constituição não só nos autoriza, como dá testemunho do que eu estou falando aqui, porque ela mesma diz, todo poder emana do povo. Agora, a questão, a diferença aí, ou que o povo brasileiro não está preparado, é para aceitar a responsabilidade que é jogada em cima da gente. É a responsabilidade não só pelas escolhas feitas, mas a responsabilidade para a gente pensar, refletir politicamente antes de fazer as escolhas. Antes. Outra coisa também que a gente tem que fazer, pegando o gancho do que eu estou falando aqui, que precisamos refletir, estudar. A gente tem que entender o seguinte, o Estado está aí, foi constituído o Estado de Direito moderno, e a gente deve valorizar isso. Em 2018, Bolsonaro disse, se eu for eleito, eu estou dando exemplo aqui só, se eu for eleito, não haverá mais terra demarcada para índio. Oh, e ele até citou os quilombolas também. Mas vamos se tratar aqui dos índios, vamos tratar dos índios. O que aconteceu? Ele deturpou depois que ele foi eleito. Agora ele deturpou, foi deturpando, foi acabando com a proteção do meio ambiente, da Amazônia e por sua vez dos índios. Teve um decreto aí não muito tempo, recente aí, que ele acabou abrindo as pernas aí, né, digamos assim, usando essa linguagem, e para a entrada de garimpeiros ilegais lá. Depois constatou-se lá, índias, crianças sendo estupradas, adolescentes sendo estupradas até a morte. Fiz até um vídeo no YouTube sobre isso, tá no Facebook também. Então isso de algum modo significa que quem votou nele matou a gente. A responsabilidade é sua. É minha também, porque eu sou do povo. Se a gente pensar do povo coletivamente falando, é isso. Nós somos culpados. Se individualmente falando eu não votei, ok, se eu pegar a individualidade minha, querer me isentar, mas eu prefiro nem fazer isso. Aqui agora eu digo, é culpa nossa. Nós matamos pessoas. Nós somos responsáveis pelas invasões que estão lá acontecendo nos índios, lá no território dos índios. Somos responsáveis pelos aqueles estupros que estão acontecendo lá. Garimpeiros são violentos. Em 2021, ou foi em 2020, o Jornal Nacional mostrou aí, os caras apareceram lá de barco lá, de canoa, de sei lá o que,
aquelas motorizadas, os caras fuzilando literalmente, porque tava com fuzil na mão, fuzilando. Os Yanomamis. Eles correndo, desesperados, o pessoal filmando. Tinha gente lá, que não era índio, e tava filmando. Um confronto. Não me lembro bem da reportagem, mas parece que depois, né, não sei se foi alguns dias depois, teve um confronto desse povo com a polícia. A polícia foi chamada para lá. Pelo Bolsonaro eles nem iam, porque as investigações de qualquer crime que acontece naquele âmbito lá, por parte da Polícia Federal, Bolsonaro exonera o delegado. Se comprometer o governo dele, a imagem, a linda imagem da honra dele e do governo dele, que não tem honra. Por exemplo, não foi aquela história do Salles? Envolvido aí, ciente dos desvios das madeiras aí derrubadas, o desmatamento ilegal, madeira foi parar nos Estados Unidos. Polícia de lá que achou e comunicou ao Brasil. Que aí o Bolsonaro foi obrigado a exonerar, tirar o Salles, o destruidor do meio ambiente, que era um cara que um cara que o próprio Bolsonaro chamou ele, sabendo que pela Justiça de São Paulo ele já era processado por crimes contra o meio ambiente. Não, vamos acordar. Então, assim, se ele avisou, por que votou? E se votou, matou gente. Eu não estou nem entrando aqui na questão da pandemia, que já era previsível. Pelo tipo de espírito que ele apresentou em 2018, em nome de Cristo, conhecereis a verdade vos libertará. A coisa mais falsa do mundo. Então qual é a dificuldade? Eu sou responsável pelo governante que eu ponho lá. Agora, quando o governante mente a respeito de si, no sentido de que ele não mostra quem é, aí ok, aí é difícil a gente escapar de um engano. Mas Bolsonaro diz quem ele era. Ele diz quem ele era. E continua dizendo. Tá bem claro aí. O que ele tem dentro do coração dele. Pintou um clima, essa foi a última. Então vamos botar o pé no chão e fazer política com o pé no chão. Errou em 2018, votou nele, pois agora é Lula 13. Agora, que só tem os dois para escolher, é Lula 13. No meu caso, 12 mais 1, que eu sou Ciro, 12 mais 1, 13. Pronto.